Bem-vindo ao Chá das 5. O que é o Chá das 5? Eu sei que eu enchi a minha xícara aqui. Como bom gordinho, viu? A gente demorou para começar a gravar, já até esfriou o meu chá. É, o meu também, né? Porque a gente ficou conversando aqui ficou antes de gravar. Ó. Porque o que acontece, pessoal? O Chá das 5 é o programa do Nascidas aqui. Nascidas, tô meio barbado, né, para ser nascida. Não, o que acontece? Acho que a minha esposa ficou com remorso de não me deixar entrar no grupo das meninas. Eu entrei, ela me expulsou. Né? E aí o que ela fala? Vem aqui, vamos fazer um bate-papo. A Vanessa, quando tiver a oportunidade, vai trazer outras meninas para fazer o bate-papo com ela aqui. Mas por enquanto só tem eu, então vai eu mesmo. Nossa, coitado. Entendeu? Quem vê pensa que ele é tão insignificante. Estou sendo obrigado aqui a participar. Chá das 5 com Nascidas. Como funciona? No nosso grupo lá no WhatsApp, estamos com a leitura compartilhada da Bíblia. São 3 capítulos por dia durante o ano inteiro de 2022. Cada menina escolheu uma Bíblia para poder fazer sua leitura. Eu estou fazendo a minha na Bíblia da Mulher que ora. Opa, quase que eu... Deu até um erro de gravação agora. Eu, para trazer para vocês, eu vou pegar uma Bíblia, né? Vocês conhecem isso aqui? Não é... A minha Bíblia da Mulher que ora, tradução NVT, da Mundo Cristão. Raul está fazendo com a Bíblia da Fé Reformada. Fé Reformada, da editora Fiel. Então, todos os dias nós lemos 3 capítulos por dia e debatemos lá no grupo. Por conta da mudança, né, para quem acompanha o Nascido de Novo... Nós mudamos 2 vezes em um mês. Isso, mudamos 2 vezes em um mês, então acabou atrasando muito a nossa leitura. Tanto é que as meninas estão mais adiantadas do que eu. Então, para poder interagir com elas de uma melhor forma, onde nós pudéssemos passar as nossas considerações, o que a gente tem para transmitir para vocês referente à leitura, resolvemos gravar esse vídeo. Então vão ser 4 vídeos, um por semana, toda terça-feira às 5 da tarde, tá bom? Então, iremos falar esse mês sobre o livro de Esther. Todo mês vai ter um tema, pode ser um livro da Bíblia, pode ser um personagem, vai ter um tema para vocês especial, tá bom? Não. Não? Não. Tá bom, então. Não. É sobre a leitura compartilhada da Bíblia. Ou seja, cada mês iremos falar sobre um livro da Bíblia. Se o livro for pequeno, a gente pode falar de 2 livros. Por quê? Tem que terminar com o final do ano. Então a gente precisa correr um pouquinho com a leitura. E nessa leitura compartilhada, por exemplo, a gente vai falar sobre o livro de Esther. Nós podemos indicar livros relacionados, aí sim, cabe o que você está falando. Nós podemos indicar livros relacionados com a leitura. Por exemplo, nós estamos lendo o livro de Esther. Então, nós podemos indicar para vocês o livro da editora Fiel, que é Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular. Tá? Do Emílio, eu sempre falo errado, mas eu vou ler para poder falar. Garofalo. Eu sempre falo errado, né? Mas agora eu falei certo porque eu li. Então, a leitura é uma leitura compartilhada da Bíblia. Emílio Garofalo Neto. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Esther. A gente começa o livro de Esther falando sobre Vasti, né? Porque até Esther entrar, ela não entra de imediato no livro. Primeiro a Bíblia nos relata um pouco a história da rainha Vasti, do rei Xerxes, ou... Artaxerxes. Não, Xerxes. Assuero. Primeiro a gente vai falar, a Bíblia fala um pouco sobre o Xerxes. Fala rapidinho, Artaxerxes. Primeiro a Bíblia vai falar um pouquinho sobre Xerxes e sobre Vasti, para depois começar a entrar na história da rainha Esther, tá bom? Então vamos lá, aqui a Bíblia da Mulher que Ora, ela tem pouco estudo, ela é uma Bíblia mais devocional. Tem estudo, né? O Raul fala que é um estudo, mas para mim são artigos, mas para ele que é mais técnico, ele fala estudo, para mim é artigo. E ela tem uma ficha técnica muito, muito pequenininha, ela tem um resumo pequenininho sobre o contexto, sobre quando foi escrito, em que época. Então a única coisa que ela fala aqui é que é o autor desconhecido, que a data é 460 a.C., e ela nos traz o público e o temas por oração. Então eu acho que nesse caso a Bíblia Fé Reformada vai trazer uma informação mais técnica, né? A Bíblia de Estudo Fé Reformada, ela já é uma Bíblia de estudo de verdade, entendeu? Então a introdução dela, nós temos 2 folhas completas frente e verso, ou seja, 4 páginas pelo menos que nós temos de conteúdo. Então ela vai tratar do título. O nome Esther não é como, por exemplo, o Evangelho de Lucas, que foi escrito por Lucas. O nome Esther é o nome da personagem principal do livro, tá bem?
O autor, embora o autor do livro de Esther seja desconhecido, seu interesse pela origem e a observância da festa do Purim, seu intenso nacionalismo e seu conhecimento estreito da corte, dos costumes e da geografia persas, pressupõem que ele era judeu persa em Suzã. E o que acontece? Então nós vamos entender uma coisa, olha só. O autor era alguém que presenciou o que acontecia, ele sabia o que aconteceu, ele entendia como funcionava. A corte persa. Quem são os persas hoje? É aquele povo lá que quer explodir todo mundo lá no Irã, entendeu? Eles são os persas, entendeu? São os descendentes diretos desse pessoal aqui. E aí o que nós temos? Nós temos Esther lá no exílio. Esther estava lá com os judeus naquele lugar. Aí a data e circunstância, a data mais antiga possível para o livro vem logo depois dos incidentes ali descritos, ou seja, meados do século V a.C. Se o autor é alguém que esteve na corte, olha só a importância de vocês entenderem os contextos. Se o autor é alguém que esteve na corte, alguém que presenciou os acontecimentos, alguém que sabia como funcionava, alguém que conhecia as leis, como eram as leis, como era o governo. Por exemplo, eles entendiam que existia o rei, aí a gente já vai cair no começo. Nós tínhamos um rei que tinha um poder absolutista, mas junto desse rei tinham os ditos conselheiros. Entendeu? Mas esses conselheiros, eles faziam todo um jogo político. Porque nós vemos na questão de Vasti, ou Vasti, como muitos dizem. Deixa eu só fazer um adendo, porque senão você já vai entrar na história logo, né? A gente está falando aqui sobre a questão cultural da época, para a gente não ter que entrar na história da Vasti ainda. Se você quiser fazer a leitura numa Bíblia de estudo mais técnica, onde você vai ter todo o contexto histórico, onde você vai ter gráfico, ela é mais completa, você procura estudar numa Bíblia de estudo. Se você for fazer uma leitura mais devocional, como aqui da Mundo Cristão, no sentido de voltar mais para a oração, mais para ter sua intimidade com Deus, você vai escolher o tipo de leitura que você vai fazer. Importante, que eu acho, eu penso dessa forma, é sempre você ler um texto, como aqui a Bíblia da Mulher que Ora, ela tem mais o texto bíblico, e você ter alguma coisa para complementar a sua leitura. Ou pegar uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico como esse daqui do Matthew Henry. Então isso vai te ajudar a entender tudo que o Raul está falando. Tá? Porque se você for ler só a Bíblia com texto, como por exemplo esse daqui da NVT, você não vai ter os estudos, você não vai ter notas de rodapé, você não tem nada que te direcione para o contexto, por exemplo, histórico e cultural da época. Então, nesse caso, cabe uma Bíblia de estudo, para você entender melhor, tá bom? Era só para dar essa explicação. Então tá, então aqui a gente falou sobre a data, a época, e o que ele mostra ali na questão do gênero? Porque aqui a gente consegue ver gênero, características gerais, essa introdução ela fala várias coisas, né? Esse livro aqui, o gênero é uma narrativa histórica, tá? A gente pode colocar. Foi muito bem escrita por uma testemunha, tá bom? E não aparenta, né? Não se trata de ficção. Isso é o que a gente entende. Então isso daqui foram acontecimentos que estão muito bem contados, muito bem mostrados para serem apenas uma ficção, uma simples ficção. E o que Mardoqueu e Esther, esse povo, já que a gente está falando sobre o contexto da época, o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam lá por causa escravos? Eles foram tirados de Jerusalém e levados. Era muito comum na época, naquela região, quando o país era tomado, principalmente pelos babilônios, pelos persas, o que eles faziam? Eles trocavam a população para quê? Para minar a identidade cultural e nacionalista daquele povo, que evitaria que eles se levantassem e não vissem o persa, o babilônico, como um exército de ocupação, como se eles se vissem parte, entendeu, daquele país ou daquele império. Então foi quando, antes de Neemias, quando Deus, que o povo pecou, e Deus falou assim, agora eu vou te entregar vocês na mão dos babilônicos. Uhum. Então Esther, Mardoqueu, esse povo foram para lá junto nessa... Uhum.
Foram para lá junto nessa o última povo que foi chance. levado. Deus falou assim, agora também não quero saber, vou entregar vocês na mão dos babilônicos. Então foi nessa época aqui que eles caíram lá? Isso, exatamente. Entendi. Então você tem que, então era normal isso. Então eles eram uma família de judeus que vivia na Pérsia. Entendeu? E geograficamente era perto? Você sabe? Geograficamente, você tem Israel ali, que é na boca com o Mediterrâneo, aí já vem o Império Persa, entendeu? Ele já vai pegar toda a parte mais oriental, né? Então vai lá, pega o Irã, né, que era o centro do Império, aí você não pega o Iraque embaixo, olha que legal, porque o Iraque era a Babilônia, né? A Arábia Saudita era a Arábia, então isso que é o interessante. Então era aquele pedaço ali, desde o norte do Egito, aí pegou Israel e estendeu bastante para a área oriental. Então aí, nessa questão acho que de contexto, de época, de data, acho que tá bacana, né? Tá bom. Eu vou começar com uma curiosidade aqui que eu li no comentário Meteor Henry. Não se encontra o nome de Deus nesse livro, mas a adição apócrifa, que não está em hebraico e que os judeus nunca incluíram no cânon, tendo 6 capítulos, começa assim: então Mardoqueu disse, Deus fez essas coisas, mas ainda o nome de Deus não se encontra nele. O mesmo não se pode dizer da sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Então o livro de Esther inteiro não fala sobre Deus? Não fala, mas é um testemunho. Vê o que ele mostra. Ele mostra como deve ser a caminhada daquele que é santo, daquele que está nesse mundo, mas não é desse mundo, que é aquele que está nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. Por que eu estou mostrando o livro? Porque é justamente disso que esse livro fala. A vida cristã no exílio secular, entendeu? Eles eram exilados e eles estavam ali numa terra estranha. Só que isso nós vamos falar no próximo programa. Ah, tá bom. Agora foi só uma introdução, né? Foi só uma introdução da... Você viu como a gente é chique? Uma introdução da introdução. A gente tem a introdução da introdução. Que nem aqueles caras, introdução... prefácio da primeira edição, prefácio da segunda edição, prefácio do prefácio da segunda edição. Então, nós vamos falar sobre o livro, nós vamos falar ainda de bastante coisa. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Sabe como que você aprende a ler e ter essa interpretação, conseguir tirar todo o contexto, olhar para o texto bíblico e trazer à luz da palavra de Deus toda essa interpretação? O Espírito Santo, sim. O Espírito Santo, sim, é o primordial. Porém, você pode aprender a ler e interpretar dessa forma como... Eu estava procurando uma informação aqui. Você viu que ele me deixou no vácuo. Fale sobre o bacharel livre. Então, pessoal, a gente tem que entender que quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente estuda a Bíblia, a gente não pode simplesmente ler o texto bíblico e achar que a gente vai colocar na nossa vida essas questões como tá ali e acabou. Isso traz para a gente uma série de erros. Então, se nós não tivermos uma noção do pano de fundo cultural, por que eles agiram daquela maneira, por que tem aquele mandamento ali dentro daquela palavra, todo esse contexto tem que ser levado muito em conta. E aí nós temos o texto bíblico, como a gente vai abordar o texto bíblico. O texto bíblico ele não foi escrito em capítulo e versículo. O texto bíblico ele foi escrito como um total. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. E então, pensando nisso, nós desenvolvemos um curso com 86 matérias que vai do básico ao avançado para você aprender o quê? O que é a palavra de Deus, extrair a palavra de Deus, aplicar na tua vida e transmitir corretamente. Porque se a pessoa ela vai e ela extrai o conhecimento errado, ela vai transmitir coisa errada para as pessoas. Então aqui embaixo tem um link do Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. É um bacharel livre, não é um curso superior, que está aqui para te ensinar como utilizar a palavra de Deus. Teologia não está aqui para esfriar o crente, não está aqui para estar acima da palavra de Deus. Mas a teologia é um conjunto de ferramentas para você entender corretamente a Bíblia Sagrada. Tá bem? Então o link está aí. Aqui, clica no link aqui embaixo. Tem desconto? Tem desconto, entendeu? Em vez de pagar R$ 196,97, um valor só, você paga R$ 177,27. E ainda você consegue o link desses materiais, onde você terá 10% de desconto na sua primeira compra na El Shaddai. Então, aqui embaixo tem o link. Vamos para o segundo vídeo. A semana que vem a gente volta para o segundo vídeo. Exatamente, vamos para o próximo vídeo, sempre tomando um chá das 5.
com o nascido e o nascidas. Beijo. Um chazinho gostoso.